E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Professor Armando de História do canal Armando Viana Júnior veio para mais um vídeo com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado das aulas passadas que a gente falou sobre Grécia, dividimos em 2 vídeos, né? Para ficar um pouco mais tranquilo, não ficar um vídeo tão longo. Eu tava nervoso, tá certo, né? É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, tem toda uma pressão para fazer umas aulas bem legais para vocês. E como teve uma repercussão legal, o pessoal deixou os seus likes, vamos continuar, né? Não vamos parar agora não. Galerinha, a aula de hoje a gente vai falar sobre Roma Monarquia, tá? Roma eu dividi em 3 vídeos que vão passar quarta, quinta e sexta para vocês no YouTube. Roma Monarquia na quarta, que é esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Vamos ter depois quinta-feira República e sexta-feira Império. Dividiu para ficar mais fácil para vocês assimilar cada período e não ficar um vídeo muito extenso, que aí também não vai ter a ação que a gente quer de aprendizado, né? Porque vai ficar muito pesado, vocês não vão conseguir assimilar tudo, então a gente dividiu em 3, tá bom? Eu já vou pedir para vocês, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Vocês estão assistindo o vídeo, dê o like pra gente saber que vocês estão gostando, tá? Deixa a descrição ali pra vocês, o que vocês acharam, escreve pra mim o que vocês estão pensando sobre essas aulas. Eu quero fazer o melhor pra vocês e ajudar vocês. Tranquilão? Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha, dar aquela alongada, aquela sentada melhor, porque história é bem mais legal que qualquer outra matéria, né, meus queridos? Então vamos falar de Roma? A gente tem que pensar o seguinte: por que se estuda Roma? Uma coisa lá antes de Cristo tem que vir agora a ser cobrado da gente, porque Roma deixou muita herança pra gente, né? Roma deixou um legado na arquitetura, lá nos arcos, nas colunas, né? No próprio formação do cimento. Quem for fazer engenharia vai ver que os cimentos daquela época são cimentos sensacionais, muito melhores que os nossos de hoje. A gente pode pensar num aqueduto, num sistema de levar água muito mais eficaz, né? Nas estradas, que antes tinha que ficar andando, desbravando a floresta, eles vão construir estradas, né, melhores, nas pontes, na criação do Coliseu, que tanto se fala, que se destruiu durante as guerras. A gente pode pensar no direito. Quem for fazer direito aí, dependendo da faculdade, vai ter curso, vai ter uma matéria de direito romano, porque ela começa a ser a base de uma ideia de direito, né? A gente tem lá na Mesopotâmia a formação de um pensamento já jurídico, na lei já pensando nas leis, né, colocadas nas cidades, nas regras. Temos aí depois o olho por olho, dente por dente. Mas Roma vai começar a construir uma ideia de direito. Além de ter as leis, que depois com o tempo passam a ser escritas, mas também já começa a ter a ideia de um processo, de um julgamento. Das pessoas terem que se defender quando estão erradas ou quando estão certas. Das pessoas começarem a pensar no que é uma propriedade privada. Já começa aí em Roma a iniciar esse processo, esse pensamento, tá bom? Outra coisa é literatura. Vão surgir aí dramaturgos, vão surgir escritores mesmo normais de contos, que vão ajudar a gente a imaginar, ou melhor, entender como era a cabeça das pessoas naquela época, como era o cotidiano. Porque a gente tem que unir várias coisas por isso da história. Documentos oficiais, se for possível, o contato, a conversa, o diálogo, documentos orais, né? E até uma literatura, porque vai ajudar a gente a entender a pessoa, como que as pessoas viviam, se vestiam, falavam, conversavam, trocavam uma ideia, como eles traçavam a sua vida. E aí, geralmente, nessas histórias, nessas literaturas, a gente consegue assimilar, puxar para nós essa informação. E também temos a formação da religião cristã, né, que vai ser no período romano. E um pouco a gente vai ver ali das religiões politeístas, como o romano era no início, até a formação de Cristo, do cristianismo, era politeísta com os moldes da religião politeísta grega, tá bom? Mas sempre falo para vocês o seguinte: para estudar uma sociedade, uma civilização, temos que entender por que essa civilização formou ali. A gente só pode entender de uma forma. Que jeito? Pensando na geografia. Temos que lembrar
que a Itália, né, a região onde tem Roma, é uma península, chamada Península Itálica. E é uma península, é uma formação de quase todos os lados de água, com uma ligação no continente. Um pouco diferente da Grécia, essa ligação de água também tem um favorecimento no clima e no solo, porque tem rios também que passam na Itália que ajudam a ter solos mais férteis. Tendo solos mais férteis, vão ter animais. Tendo animais, tem alimento, abundância. Então, chega o povo lá, começa a migrar, andando cansado, anos e anos e anos. Olha, tem água. A água é o que eu mais preciso. Ponto, cheque. Dá um checklist lá. Tem animais? Tem. Checklist. Terras são férteis, caso eu resolva aprender um negócio chamado agricultura, que estão falando por aí? Tem. Então, aqui a gente vai morar. Aqui é o local para sobrevivência. Aqui é um local bom. E aí os grupos começam a chegar ali, cada um no seu tempo, e sedentarizar. E o interessante é que na região da Península Itálica, as pessoas começam a sedentarizar no continente, lá no norte, vão migrando para a região central, sul, e começam também a migrar para as ilhas em volta. Tem ali Córcega, Sardenha, Sicília. Começam a habitar toda aquela região. E o legal é que vão se mantendo quase a mesma linha tradicional de fala, de cultura, religião, e isso acaba formando uma nação que depois só vai ser unificado, finalizado, pelo menos a unificação lá no período entre guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com o Mussolini, tá bom? Bom, os povos ali que vão migrar para aquela região, a gente vai ter os italiotas, os cartagineses, os gregos, os etruscos, tá? Cada um chegando num período diferente. Mas o que a gente vai ter que focar um pouquinho mais aqui é nos etruscos. Por que os etruscos? Porque segundo a formação de Roma, o grupo que vai fazer a finalização de um pequeno grupinho a virar uma grande cidade vai ser os etruscos, tá? Mas para a gente poder estudar Roma, a gente tem que estudar duas coisas. Tem que estudar a história concreta, oficial, onde a gente conseguiu, com arqueólogos, documentos, chegar àquela conclusão. E temos a mitologia. O que é mito? É quando um povo não consegue explicar alguma coisa e cria-se uma história para explicar alguma coisa, né? E a mitologia romana, em cima da formação de Roma, é muito legal, né? Eu tenho uma versão minha desse estudo, e eu vou contar para vocês, tá bom? É bem rapidinho, né? Que é a lenda da loba. Segundo as tradições mitológicas romanas, o deus Marte teve um relacionamento com uma pessoa comum, com uma humana, uma mortal chamada Reia. E desse amor surgiram duas crianças, dois gêmeos, né? Um chamado Rômulo, o outro Remo. Só que Marte não queria ter esses descendentes na Terra. Então, na sua visão, eles tinham que morrer. Para não morrer, a Reia pega seus filhos, coloca no cesto, sai correndo lá, e aí o Marte atrás mata todo mundo, né? E correndo, e ela vai pegar, colocar as crianças no cesto e correr e vai jogar no rio, né? E é claro, óbvio, como não? Cesta boia, ainda mais com o peso de umas crianças. Ela vai boiar e vai andar no russo do rio até chegar numa curva, né? E ela vai ficar presa nessa curva. E as crianças quietinhas, não mexeram, não gritaram, não viraram a cesta. Bonitinhas ali, paradas. Que maravilha. Ali, paradinhas, de repente está andando em uma loba. Toda pose. E ela, ó, que isso? Uma cesta? Ela vai olhando, curiosa, olha, né? Humanos? O que uma loba vai pensar quando vê um bebês? Claro, por que não ajudar esses humanos? Ela vai pegar com cuidado, tirar as crianças de dentro do cesto, colocar para fora, vai deitar do lado e vai dar de mamar. Quem nunca bebeu um leite de loba não teve infância, né, meus queridos? E aí tá mamando, ajudando essas crianças. E no alto da montanha tem um pastor lá andando com suas ovelhas, e ele olha de longe, que tem um binóculo na visão. Uma loba. Ela está aqui para se alimentar das minhas ovelhas. Ele vai descer meio furtivamente, tal, meio Assassin's Creed, tal, pulo da água, então cair, né? Chega perto da loba ali,
sem perguntar nada, pega um taco, que é o cajado dele, dá um beisebol, né, mata a loba. Na hora que ele mata a loba, ele olha que tem umas crianças ali, ele fala, nossa, criança agora nasce do solo. Ele pensava de outra coisa, diferente como nascer criança. Ele não tinha filhos. E achou que aqueles foram os deuses retribuindo a morte daquela loba. E ele vai levar e vai criar essas crianças como se fosse dele. E nessa criação, eles vão, né, deixar de lado que foram encontrados no mato, tal, que teve que matar uma loba. As crianças vão crescer, desenvolver e vão virar comerciantes da produção da fazenda do pai. Vender a carne da ovelha, a lã, né, ou vender coisas plantadas na terra. Eles andavam por vilarejos próximos, por grupamentos próximos. E como um bom vendedor, eles sempre conversavam, conhecia a comunidade, poder saber como chavecar, dar aquela lábiazinha e conseguir vender seus produtos. E um belo dia, andando por um vilarejo, né, eles veem que o vilarejo era muito triste, era um vilarejo desolado, e conversando com as pessoas, eles descobrem que ali viviam uma liderança que não era liderança de origem, que quem tinha que liderar aquele local eram os filhos descendentes de Marte que foram jogados no rio para o Marte não matar. E eles contam que aquele cara que sumiu ali era um cara muito ruim, que não fazia muito para a população, só explorava. E esses adolescentes, né, Rômulo e Remo, voltam para casa na cabeça e contam para o pai. Falei, pai, olha que absurdo, o que aconteceu nesse vilarejo. Aí naquele momento, o pastor faz assim, ó, olha para a mulher faz assim, começa a chorar. Treme. Aí os meninos, o que aconteceu, mãe? O que aconteceu? Um olha para o outro e fala assim, temos que contar uma história para vocês. Por incrível que pareça, vocês não são nossos filhos. Vocês foram encontrados na mata. Uma loba estava dando de mamar para vocês. E vocês estavam, tinha um cesto próximo. Ele está aqui. Mostra o cesto. As crianças, o quê? Vocês esconderam isso da gente por tanto tempo? Absurdo! E as crianças ficam indignadas, querem saber mais sobre a história. Eles não conseguem explicar mais sobre essa história. E resolvem ir até a comunidade. Chegam lá, totalmente revoltados, e decidem que assumiriam o poder daquela vila. Chegam lá, furtivamente, Assassin's Creed, invadem, encontram o rei. Eles pegam uma faquinha, esfaqueiam cada um de um lado o rei. Saem de fora perante a sociedade. Fiquem calmos, o rei está morto e nós vamos liderá-los. Composto de herói, que eu acho que é mais ou menos assim, ou super-herói. Né? Vamos liderar vocês a partir de hoje e tudo será lindo. Então começam a comemorar, Rômulo, Remo, Rômulo, Remo. E eles comemorando e tal. De repente surge no meio da população um velhinho com um andadorzinho. Meus queridos. Ele dorme, porque estava cansado. Acorda, continua andando. Não pode ser assim. Abre um livro velho, sai uma fumaça. Está escrito aqui, só pode existir um rei. Então fala assim, como assim só um rei? Deixa eu e meu irmão, somos iguaizinhos, como vai fazer isso? Vocês vão ter que se virar. E aí, perguntaram, velho, me dê uma dica. Aí o velho pensou, tem uma ideia. Eu tenho uma ideia. Suba no alto dessas montanhas. Fiquem de costas um pro outro. Aquele que chegar primeiro, 7 lindos pássaros, é o novo rei. Claro, quem nunca pensou nisso? Aí os dois olhou pro outro para ser justo, pegaram o velho debaixo do braço, subiram a montanha. Pro velho ser juiz, colocou o velhinho ali, ficou de costa. Aí passou 1 hora, nada de pássaro, passou 2 horas, o Remo gritou, eu vi 7 lindos pássaros. O Rômulo abaixou a cabeça e falou, troca. Ele sempre conquista o que ele quer. Cadê os 7 lindos pássaros? Aí Remo aponta assim, eram 7 urubus voando. Aí Rômulo falou, não vale, Remo. O urubu é feio pra caramba. Aí Remo falou assim, irmão, o que às vezes é bonito pra mim, pode ser feio pra você. Aceite. Aí o velho virou e falou, não são bonitos.
deixa assim, vira de costa. Aí vira de costa, fica mais 2 horas, de repente o Rômulo fala assim, eu vi, ah lá, 7 andorinhas voando nesse céu, eu sou o novo rei. Remo fica chateado, começa a chutar a grama, fala, droga, dá um bicudo na bunda do velho, o velho cai, rola a montanha toda. E os dois começam a descer, Rômulo e Remo discutindo, porque um quer descer, o outro quer ser. Chegando lá embaixo, eles falam pro velho, não deu certo. Qual é o outro estratégia para se escolher um rei? Aí o velho vai lá, risca um quadrado no chão, rasga sua roupa e fala, parece uma roupa de juiz, fala, agora é luta. Senhoras e senhores, desse canto direito, Rômulo, pesando 15 gramas. Desse lado. E ele vai anunciar, os dois vão sair na briga. No começo, aquele empurrãozinho, seu bobo, seu chato. De repente começa a ficar séria a briga. Aí de repente começa a luta. Rômulo pega e finaliza Remo. E se autoproclama rei do território. E em sua própria homenagem, coloca o nome do reino de Roma. Cara, essa é a mitologia com uma versãozinha Armando aí que eu dou uma valorizada. A versão histórica é que ondas migratórias vão começar a peregrinar para aquela região, encontrar um solo fértil, encontrar rio, água, animais, e vão começar a sedentarizar. No início, grupos familiares, né, de pequenas aldeias, pastores, agricultores, que vão começar a se unir por problemas ou para poder se defender de grupos maiores que estão vindo, ou por causa de casamento. Eles vão se juntando até virar uma cidade. Tá? Que tinha como base a agricultura e a criação de animais. Tá? A gente sabe que a monarquia romana vai acontecer de 753 a 509 a.C. Tá? Esse é o período da monarquia de Roma. A gente vai ter 7 reis, né? Rômulo e seus descendentes no poder de Roma. Só que nem todo mundo tinha uma ideia de governo igual o Rômulo. Uma ideia de governar tudo, ter tudo centralizado em sua mão como quase um absolutista. Com o passar do tempo, os descendentes de Rômulo vão decidir criar um negócio chamado Senado. O que é o Senado? O Senado é um grupo de pessoas formado por cidadãos considerados do bem naquele período, que era formado pela elite, pelos patrícios, que eu já vou falar mais pra frente para vocês, e eles tinham a função de criar leis, fiscalizar a comunidade, cobrar impostos, administrar o reino. O rei só tinha uma voz, ele só era representativo. E curtiam a vida enquanto esses caras faziam todo o rolê de administração do reino. Mais para frente vai ser chamado de reis indolentes sistema. Um rei que não governa nada, simplesmente só curte a vida. Tá? E a economia vai se manter agropastoril até o período um pouquinho mais para frente, que aí começa a entrar o comércio, começa a entrar o artesanato. Tá bom? Para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender também que existe uma organização social, uma pirâmide. Tá? Aqui do lado. Qual é a estrutura? Topo da pirâmide. Pontinha dela, rei. Rei. Sua família. Embaixo, patrícios. Quem são os patrícios? É a grande elite. É os donos das melhores terras, das maiores terras, maior produtivos, da maior terra produtiva daquele período. Esses caras, eles são os grandes comandantes de tudo. Né? Eles que vão organizar a política fazendo parte do Senado. Porque como eles têm as melhores terras, quem tem terra tem poder. Quem tem poder faz acontecer. Até os dias de hoje é assim, né, gente? Então eles vão se dizer as primeiras famílias a chegar naquela região, por isso que eles têm as melhores terras, reivindicam os melhores lugares, e por isso também eles têm que ter participação política. Ponto. Abaixo deles tem uma classe intermediária chamada de clientes. Quem são os clientes? Os clientes são os plebeus, que é a classe de baixo, com privilégios. O que é isso? Esses plebeus que são artesãos, têm uma pequena propriedade de terra, ele tem algum conhecimento diferenciado, ele ganha uma proteção dos patrícios. Ele não pode ser mexido, nem utilizado, não pode ser explorado, nada. Esse cara, ele é protegido de um cara da elite. Por quê? Porque ele fornece diretamente para aquele cara produtos artesanais ou agrícolas ou qualquer outro tipo de trabalho. E esse patrício, em troca, lhe dá proteção. Tranquilo? E aí tem a classe mesmo, que é os plebeus, que
que são os trabalhadores, tanto no campo, tanto na cidade, são trabalhadores livres. Alguns até têm pequenas propriedades de terra bem longe, mas são terras muito... não são tão férteis, tá? São terras ruins, tá? Bem pequenas. Eles são considerados a última onda migratória para a região onde hoje é Roma, tá bom? Então eles ficam ali. E abaixo deles temos os escravos, por dívida ou por guerra. Por guerra, lutou, conquistou, venceu, os soldados e a população daquele local conquistado pode ser colocado como escravo, trabalhador obrigatório, forçado. Por dívida, comprei uma coisa como plebeu, tinha que pagar em 2 dias, não paguei, no terceiro dia eu sou levado até a propriedade do cara que eu devo e vai ser determinado um período para trabalhar, como escravo sem receber nada. O problema é que eu trabalhando lá sem receber nada, eu vou viver na casa, nas terras do cara e vou me alimentar nas terras do cara. Eu vou ter que pagar isso também, que vai aumentar minha dívida. E aí eu vou ficar escravo por muito tempo. Temos que lembrar o seguinte, a sociedade daquele período ela é estamental, então não tem mudanças, né, tirando o plebeu que pode ir para escravo, para cima nunca sobe. E os patrícios nunca descem. Ah, mas se o plebeu casar com o patrício, até esse momento era proibido, tá bom? Não tinha como acontecer isso para não quebrar essa hegemonia dos patrícios. Tranquilo? Então, a estrutura política. O Senado comandava tudo, o Senado fazia tudo acontecer. Tiveram, como eu falei para vocês, 7 reis, e aí no meio desse caminho vão criar o Senado. Só que a criação desse Senado vai ser um grande problema, principalmente em 509 a.C. O Senado vai começar a entender que o rei só era um custo. O rei não fazia nada direito. Aí os caras fazem, puta, Armando, e agora? E agora o Senado vai ver que não é necessário. E os patrícios querem ter esse poder, esse privilégio do rei. Então vão se organizar em 509 a.C. e derrubar esse rei. Se colocar no poder, porque eles já tinham esse poder, mas eles querem oficializar. E aí eliminam a família real, a linha sanguínea que daria origem, ou que veio da origem de Rômulo, e se colocam no poder, criam um Senado com um número, que depois na próxima eu vou passar para vocês tudo certinho, de patrícios que vão governar. Só que eles não podiam criar uma monarquia, então eles vão decidir criar, né, uma república, uma res pública. Res é coisa, pública, povo. Governo do povo, coisa do povo. É um governo que, segundo eles, vai ser direcionado totalmente ao povo. A monarquia é direcionado ao rei. Então eles vão criar um outro segmento, que não vai ser democrático, não vai ter essa ideia do povo há muito tempo, não, tá bom? E aí essa monarquia, né, vai ter fim. E o governo republicano vai ser de 509 até 27 a.C. Tranquilo? Mas são cenas para os próximos capítulos. Se você gostou, galerinha, ajuda a gente aí, para a gente ter noção como está o trabalho nosso. Dá seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E amanhã temos mais aula, vai ser República. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Alguma tristeza? Alguma lamentação? Dores no corpo descorrespondidos? Não? Não? Então, galerinha, qualquer coisa, escrevam aí embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.